Fala, vestibulandos de todo o Brasil, porque o Explicaê está em todo o Brasil, minha vida. E o Explicaê traz o que aqui? Mais uma resolução de questão do Enem, e é uma questão que vai ser aqui abordada pelo professor de História Jurubeba. O papito da história. Eu quero saber se você, vestibulando, já se inscreveu no nosso canal do YouTube. É lá onde você vai encontrar todas as questões do Enem, PPL, questões de segunda aplicação, Enem digital, de todas as disciplinas. Eu quero saber se você já foi lá. Fica aí, viu? Esperando. Então, essa questão, nós vamos falar sobre a competência. Veja, vestibulando, ó. A competência 5 A competência 5 fala sobre o quê? Que todos os vestibulandos têm que ter a capacidade de utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania. E o que é você ter cidadania? Você ter cidadania é você, nesse caso, ter direitos. É, nesse caso, você ter direitos. E aí, vestibulando, você vai ter esses direitos relacionados aqui, ó. Nós vamos ter, anote, 3 tipos de direitos. Anote, minha vida, que isso aqui é de extrema, mega, pau, é super importância para você. Você tem que ter isso aqui, ó. Veja, o que eu vou lhe falar agora é uma frase de um grande historiador, José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho falou o seguinte: tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Vamos colocar aqui, ó. Então, a cidadania, segundo José Murilo de Carvalho, foi desdobrada em 3 direitos. Direitos civis, anote vestibulando. Direitos, anote vestibulando. Direito, anote vestibulandos políticos, porque essa competência 5 sempre cai na prova do Enem. São 2 a 3 questões que sempre caem, minha vida. E direitos sociais. E direitos sociais. E aí, vestibulando, os direitos civis está relacionado a quê, os direitos civis? Os direitos civis são os direitos ligados à vida. Então, são os direitos fundamentais de todo cidadão, de todo indivíduo, são direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Fundamentais a quê? A vida, a propriedade, a propriedade. Direitos a quê, vestibulando? A igualdade. Sabe quem a gente vai lembrar agora? A gente vai lembrar do iluminismo. E vai lembrar de quem? De John Locke. São os direitos naturais do homem. Todo homem tem 3 direitos naturais: direito à vida, à propriedade e à liberdade. Falou quem? John Locke. E todos os cidadãos têm esses direitos civis, direitos fundamentais: à vida, à propriedade, à igualdade e à liberdade. Direitos políticos. Os direitos políticos se referem à participação do cidadão na sociedade. Então, olha, refere-se à participação do cidadão no governo da sociedade. No governo da sociedade. Você está anotando? Tira um print, viu, quando acabar aqui, minha vida, porque aí você vai saber de tudo da sociedade. Então, é justamente aquele cidadão escolher quem é seu governante, escolher quem vai administrar a sua cidade. E nesse caso, é poder o quê? Votar e ser votado. E quais são os direitos sociais? Os direitos sociais é o que garante a participação coletiva. A participação coletiva. Participação coletiva. A participação de todos na sociedade. A participação coletiva. Ou seja, que é você o quê? Participação coletiva. O direito à saúde, direito à educação. Tudo isso aqui está onde? Na nossa Constituição. No artigo o quê? 6º da nossa Constituição.
direito ao trabalho, direito ao trabalho, direito, nesse caso, ao salário justo, direito ao salário justo, ó minha vida, salário justo, direito ao que mais, minha vida? Ao lazer, todo mundo tem que ter direito a lazer, você vestibulando tem que ter direito a lazer, você vestibulando, direito à segurança, você está aprendendo, minha vida? Então são os direitos que todos têm, segurança, segurança. Então, vestibulandos, após a gente abordar isso, vamos ler a questão. Os dados apresentados indicam que o cotidiano do trabalho industrial, no início do século XX, então, ó, vai falar sobre o cotidiano do trabalho aonde? É no campo? Não, é na indústria. Quando? Século XX, ó, localizou no tempo e no espaço. Então, ó, os dados apresentados indicam que o cotidiano do trabalho industrial, no início do século XX, é o que aqui? É o assunto de Brasil-República. É uma questão de Brasil-República. A República que, vestibulandos? A República Velha. E aí, ó, na República Velha, vai surgir algumas indústrias da República Velha. É o que a gente chama de quê? Eu escutei? É o nosso, nesse caso, segundo surto industrial. É quando vai aparecer muitas indústrias. Professor, professor, professor. Oi, fala, aluno. Professor, professor, professor. E quando foi o primeiro surto industrial? O primeiro foi lá no segundo reinado, devido ao café. E esse segundo foi devido à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Porque os países da Europa vão para a guerra, param de produzir produtos industrializados. O Brasil comprava esses produtos industrializados naquela época da Europa, e agora o Brasil tem que se virar nos 30, já que o Brasil, nesse caso, tem que produzir os seus próprios produtos. E aí tem esse segundo surto industrial, surto, de forma rápida, surgem muitas indústrias no Brasil. E quem vai ser essa mão de obra? Essa mão de obra vai ser, nesse caso, sabe de quem? Dos estrangeiros, naquela época, dos imigrantes que chegam fugindo da Primeira Guerra Mundial. E muita mão de obra usada de mulheres e crianças sendo exploradas nessa época. Por que mulheres e crianças? Porque a mão de obra é mais barata ainda do que do homem. Nessa época, vestibulantes, não tem ainda os direitos trabalhistas. Quando é que surgem os direitos trabalhistas no Brasil? Os direitos trabalhistas no Brasil surgem, ó minha vida, na era Vargas. É Getúlio Vargas que faz as primeiras leis trabalhistas. Pois bem, vamos analisar a questão agora? Agora ficou fácil, minha vida. Então, ó, já em 1901, um dos primeiros levantamentos sobre a situação da indústria no estado de São Paulo, que era a nossa região mais industrializada, onde surgiram as primeiras indústrias, constata que as mulheres representavam cerca de, quase 50% do operariado têxtil, enquanto que as crianças correspondiam, a 22%. Somando, dava 72%. Dos empregados têxteis eram mulheres e crianças. É um texto de Mary Del Priore. A história das mulheres é a mulher já começando a trabalhar, porém está sendo explorada. Então, os dados apresentados indicam que o cotidiano do trabalho industrial no início do século XX estava vinculado a ampliação da mão de obra fabril. Você podia ficar em dúvida nessa, seria um distrator. Vamos deixar a interrogação? Né? Esses números são fortes. Né? Mas a gente está falando, vestibulando, sabe de quê? É dessa mulher, dessas crianças, sendo que exploradas. Nessa época não existia leis trabalhistas. Limitação da jornada laboral. Não tem em nenhum momento o texto tratando sobre limitação. Nenhum momento. Pelo contrário, nessa época, essas crianças e mulheres e também os homens eram explorados a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia nessas fábricas. Aí vem, ó, exigência de qualificação profissional, tá de brincadeira a letra C, tá de brincadeira. Nessa época nem existia essa exigência. Elevação da produtividade feminina, falso. E ausência de direitos sociais. Eita, vestibulando, direitos sociais. Eita, que direito social é esse, vestibulando? É o direito que essa população não tem ao salário justo, ó.
a um trabalho justo, digno. Nessa época, vestibulando, as fábricas elas eram insalubres. Vamos enumerar, ó. As fábricas eram insalubres, recebiam baixíssimos salários, eles tinham longas jornadas de trabalho, então eram renegados a essas crianças e mulheres esses direitos sociais. Direito ao trabalho com dignidade, direito ao salário justo. Espero que você, vestibulando, tenha compreendido por que essa questão é a letra E. E aquele abraço do Papito!